Olá, queridos, estamos aqui para apresentar mais um Palavra da Cruz e hoje nosso pastor ele está em viagem para o Rio de Janeiro para cuidar dos seus pais, então hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nessa tarde de terça-feira a Palavra de Deus e eu gostaria que vocês abrissem aí a Palavra de Deus em Salmos 1. Esse Salmos ele é muito especial para mim porque eu lembro em 2018 o pastor Jorge me pediu para pregar na igreja, para a igreja me conhecer e esse foi a mensagem que eu preguei aqui, a primeira mensagem que eu preguei aqui na igreja em 2018, em julho de 2018, foi em Salmos 1 e é um Salmos assim que eu gosto muito, um dos primeiros Salmos que eu estudei realmente a fundo no seminário, então ele é um Salmos muito especial. Esse Salmos aqui ele é como se fosse uma placa sinalizadora. Quando nós olhamos para ele, a introdução de todos os outros Salmos, e aqui ele já começa com um questionamento, ele começa com uma afirmação de como o homem ele pode alcançar a verdadeira felicidade. Olhando para a sua vida hoje, você de fato se considera feliz? Olhando para o seu coração, para tudo que está acontecendo à sua volta, não sei se agora pós-pandemia, agora com esse novo governo entrando, como está seu coração? Está temeroso? Está triste? Está com medo? Ou o seu coração está feliz em Deus? Como está o seu coração? E aqui ele fala que como é feliz aquele que. Então ele nos dá algumas questões aqui para de fato alcançarmos a felicidade. Então, se eu realizar isso que ele está falando nesses salmos, eu vou alcançar a verdadeira felicidade. Feliz é o homem, bem-aventurado, algumas versões dizem. Aquele que, ele nos dá 3 parâmetros aqui. O primeiro parâmetro que ele usa é como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Hoje, nós sempre buscamos conselhos. Nós sempre estamos atrás de pessoas para nos aconselhar, pessoas para perguntarmos algumas situações de nossas vidas. E o conselho é algo extremamente importante. Nós vemos na Bíblia Timóteo recebendo vários e vários conselhos de Paulo, Jesus aconselhando os seus discípulos e discipulando-os, aconselhando-os a continuar de fato nos caminhos e o como eu deveria seguir o caminho de Deus. E aqui o salmista que ele fala como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, daquelas pessoas que não conhecem a Deus. E eu faço essa pergunta para você: quem são os seus conselheiros hoje? Quem são aqueles que de fato você tem buscado conselhos? Geralmente buscamos de pessoas mais velhas, às vezes buscamos daquelas pessoas, dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos avós, quem tem a oportunidade de ainda ter os seus avós ali. Então, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Hoje um ímpio é aquele que não conhece a Cristo. E quando eu tenho amizades fora da igreja, amizades com pessoas que não conhecem a Cristo, eu vou buscar conselhos com ela e com certeza o conselho não vai ser aquilo que a palavra de Deus nos diz. Se a Bíblia é de fato a nossa regra de fé e prática, por que eu estou buscando conselhos com pessoas que não conhecem a palavra de Deus? Isso é errado. Então, o salmista ele nos fala que para alcançarmos de fato a verdadeira felicidade em Deus, nós temos que buscar verdadeiros conselhos bíblicos, conselhos na palavra de Deus e com pessoas, servos e servas que seguem a Cristo Jesus e têm uma vida de fato exemplar, que têm uma vida de fato para nos aconselhar em várias situações da nossa vida. Para nós sermos felizes, nós temos que buscar conselhos com pessoas saudáveis, com pessoas espiritualmente saudáveis. Não adianta nada eu chegar e pedir conselho para uma pessoa que às vezes está passando muito mais dificuldade do que eu. Muitas vezes sou eu que devo aconselhá-la. Então aqui nós vemos que é um ciclo. Da mesma forma que eu não posso buscar conselhos dos ímpios, de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que não vão aconselhar de fato os verdadeiros conselhos da palavra de Deus, eu devo ser aquela pessoa que vou aconselhar de acordo com a palavra de Deus. E para isso eu preciso conhecer a palavra de Deus. E nós vemos no versículo 2, daqui a pouquinho a gente vai entrar mais nele, que o salmista ele fala que a satisfação está na lei do Senhor. Então, tanto os conselhos, a conduta e também os relacionamentos aqui
devem estar voltadas para a palavra de Deus. Feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios. E o segundo parâmetro que ele nos dá aqui, como é feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores. Eu agora com o André lá em casa, às vezes a gente faz alguma coisa na frente dele, a gente brinca com ele e ele faz algumas caras, algumas expressões que ele vê em outras pessoas e ele imita essas expressões. E olhando para a nossa vida, nós sempre temos pessoas a qual nós olhamos mais e prestamos mais atenção, pessoas que muitas vezes nós admiramos, pessoas que nós buscamos conselhos. E quando nós temos a nossa admiração por pessoas que não conhecem a Deus, a tendência de eu imitá-las é muito real. E eu posso imitar algumas coisas a qual não agradarão a Deus. Se são pessoas que não seguem a Cristo Jesus, se são pessoas que têm uma vida completamente mundana, e eu observo aquelas pessoas, eu estou perto daquelas pessoas, eu admiro aquelas pessoas, a minha conduta, aquilo que eu faço, vou imitá-las e acabar me afastando de Deus. E aqui ele fala, ele fala o conselho dos ímpios. E ímpios são pessoas que não conhecem a Deus. Aqui ele já aumenta um pouquinho a conduta dos pecadores. E aqui a palavrinha ela nos traz a ideia de pessoas que conscientemente pecam contra Deus. Pessoas que sabem que aquilo que elas fazem são erradas. Então, quando eu chego perto dessas pessoas, quando eu me relaciono mais intimamente com essas pessoas, quando eu admiro essas pessoas, eu não vou ter a verdadeira felicidade, porque a minha conduta passa a ser como aquela pessoa faz. Então eu devo me afastar do conselho de pessoas que não conhecem a Deus, eu devo me afastar, admirar pessoas que de fato olham para Cristo e para a palavra de Deus, que têm condutas admiráveis na presença de Deus e imitá-las. A palavra de Deus nos diz, Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo ele nos dá o parâmetro correto para nós imitarmos, para nós admirarmos, que é Cristo Jesus. E Paulo ele se coloca também à disposição. Quando nós olhamos para Cristo, às vezes parece que é impossível imitá-lo, porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado, nele não há pecado. Mas Jesus se fez carne e ele passou por todas as tentações que nós passamos, por todas as lutas que nós passamos. E Paulo ali, sabendo às vezes desse pensamento de uma pessoa que não conhece a Deus, ou de uma pessoa que está iniciando no Evangelho, na sua caminhada cristã, ele colocou o seu próprio modelo ali. Sejam meus imitadores, porque eu olho para a palavra de Deus, eu sigo Cristo Jesus, aquele que de fato me salvou. Ele é meu mestre, é ele a quem eu vou imitar. E Paulo ele fala, então olhem para mim, eu sou um pecador. Paulo fala, entre os pecadores eu sou o pior, então me imitem. Não imitem os meus pecados, mas imite a minha vida para com Deus, o quanto eu busco, o quanto eu amo, o quanto eu quero estar junto com Ele. É essas pessoas que nós temos que admirar, são essas as pessoas que nós temos que buscar mais intimidade, com pessoas que são imitadoras de Cristo. São essas pessoas, e para eu ser feliz eu tenho que me afastar do conselho dos ímpios, às vezes aquilo que eu vejo na internet, às vezes conselhos mundanos. Eu devo parar de admirar essas pessoas do mundo e passar a admirar pessoas que seguem a Cristo, pessoas que têm uma vida exemplar na presença de Deus. E o terceiro ponto que ele nos traz aqui, feliz é aquele que, como é feliz aquele que não se assenta na roda dos zombadores. Aqui, essa palavrinha zombador é o escarnecedor. Aquele que conscientemente, aquele que conhecendo Cristo Jesus, mas não sendo salvo, ele conhece, ele sabe quem é Cristo, mas não o reconheceu como Senhor e Salvador, e ele sabe aquilo que ele pode fazer para zombar de Deus, aquilo que ele pode fazer para zombar dos filhos de Deus, aquilo que ele faz de fato para ir contra os princípios da palavra de Deus. Quando nós olhamos Hebreus 10, ali em Hebreus, o autor ali ele nos fala sobre o apóstata, a pessoa que conhecendo a verdade não deixou que essa verdade alcançasse o seu coração, mas mesmo conhecendo as Sagradas Escrituras, conhecendo aquilo que é real, ele
decidiu no seu coração fazer aquilo que era contrário à palavra de Deus. E ali em Hebreus fala que essa decisão, essa atitude de uma pessoa que conhece a Cristo, uma pessoa que sabe o que é correto aos olhos de Cristo e decide pecar e decide viver em pecado, ali ele fala que a situação daquela pessoa é como se ele estivesse pisando em Cristo. É como se ele estivesse difamando o sangue da promessa, o sangue purificador e santo de Cristo Jesus. É como se ele estivesse tornando aquilo lá impuro, aquilo profano. E ele fala também que nós estamos afrontando o próprio Espírito Santo, o Consolador que Deus nos deu. Então, essas pessoas zombadores, e aqui para a cultura judaica, o assentar-se à roda é uma questão de mais intimidade. Para você conseguir visitar um judeu, entrar na casa do judeu, se assentar à mesa dele, para fazer uma alimentação ali, um almoço com ele, você precisa ser bem próximo dele, bem amigo dele. Você tem que conquistar a confiança dele para você conseguir fazer isso. Então aqui ele fala que nós temos que nos afastar dos conselhos dos ímpios. Nós temos que não imitar a conduta dos pecadores, fugir dessas imitações e seguir a Cristo, imitar a palavra de Deus, imitar a Cristo Jesus, sermos imitadores de Cristo e não nos relacionarmos com os zombadores. Porque quando eu estou na roda dos escarnecedores, provavelmente eu me tornarei também um zombador e um escarnecedor. E aqui ele fala: como é feliz aquele que não segue o conselho, não imita a conduta, não se assenta na roda. Ao contrário, a sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E aqui é algo fantástico. Lá atrás, no Antigo Testamento, a cultura judaica, a criança, quando ela estudava a palavra de Deus, quando ela decorava os livros, uma criança judia, ela tinha que decorar todo o Antigo Testamento, todo o Alcorão, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Todos os livros da lei ali eles tinham que decorar. E quando a criança chegava para os seus pais e recitava um texto grande das escrituras, o pai o recompensava com o mel, o doce do mel. E aqui ele nos traz essa ideia que a palavra de Deus ela é tão prazerosa como os favos do mel. Quando a gente come aquele mel gostoso, quem gosta, né? O docinho do mel ali, uma criança, imagina, se deleitando no mel. E aqui ele nos traz essa ideia. Ao contrário, eu falo não para o mundo, não para os pecadores, não para os escarnecedores, mas eu olho para Cristo Jesus, eu olho para a palavra de Deus, e nessa lei eu tenho a satisfação, o meu prazer está nesta lei, como o doce do mel. O meu prazer, a minha satisfação está nessa lei, e nessa lei eu medito de dia e de noite. Isso aqui não significa que nós vamos nos tornar monges e ficar meditando na palavra de Deus 24 horas por dia. Mas quando realmente a palavra de Deus está no meu coração, quando eu me dedico a estudá-la, quando eu tenho uma intimidade com Cristo Jesus, quando eu tenho uma intimidade com Deus, essa palavra de Deus, ela toma conta da minha mente, do meu coração, e mesmo eu indo trabalhar, eu indo estudar, eu fazendo outras coisas, a palavra de Deus permanece latente na minha mente. E quando eu chego à beira do pecado, decido pecar ou não, ali o Espírito Santo me move e me ajuda a escolher a eu não pecar, eu abrir mão do pecado para viver uma vida santa na presença de Deus. Isso não significa que eu não vou pecar, eu vou pecar sim, é impossível a gente não pecar, mas a luta vai ser constante. A minha luta, assim como Paulo fala que o bem eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, aquilo eu faço, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas aqui, quando de fato eu tenho uma vida com Cristo, uma intimidade com Ele, a luta contra o pecado é mais fácil. Eu consigo abrir mão do pecado para viver esta vida com Deus. E aqui, continuando o texto, ele nos dá uma comparação em relação ao ímpio e ao cristão, aquele que segue a Deus. Então ele fala: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma comparação, a árvore plantada à beira de águas correntes.
Aqui, essa comparação é com esta pessoa que é feliz, essa pessoa que abre mão do conselho dos ímpios, que abre mão de imitar a conduta dos pecadores, que fala não ao se assentar, ao se relacionar mais intimamente com os zombadores, essa pessoa que tem prazer na palavra de Deus e nessa lei medida de dia e de noite. Essa pessoa, ela é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ela dá fruto no tempo certo. E as suas folhas não murcharão. Isso é algo fantástico. Eu já fiz um estágio no sertão nordestino e várias pessoas da minha turma assim foram espalhadas pelo sertão, tudo muito seco, né? Mas um amigo nosso, ele teve a oportunidade de ir fazer uma trilha, foi para cima de uma montanha e lá em cima ele tinha uma visão de toda a região ali onde ele estava. E ele via que muitas folhas, muita vegetação, era tudo seco. Só que quando ele olhava, ele via uma rodinha ali de flores verdes, de árvores assim bonitas. E aí a pessoa que estava com ele falava, ali tem água, ali tem uma nascente de água. Então, quando a árvore está plantada à beira da água corrente, essa árvore ela vai crescer, ela vai amadurecer, ela vai dar os seus frutos no tempo certo e as suas folhas não vão ficar feias, não vão murchar. E ele fala, tudo o que ele faz prosperará. Isso não está dizendo, né, que eu vou abrir uma empresa e essa empresa vai ganhar milhões. Não, tudo que ele faz no âmbito espiritual, na vida espiritual dele, na busca dele para com Deus, ele falando de Jesus para as pessoas, essas coisas, Deus o abençoa e ele consegue alcançar muito mais pessoas para o caminho do Evangelho. Então essa pessoa que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores, e a sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor, esta pessoa é como essa árvore plantada à beira de águas correntes. Ela dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcharão. E isso é algo fantástico. Ele fala, não é o caso dos ímpios. Essas pessoas, o ímpio, o pecador e o zombador, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. O nosso caminho, o caminho do justo, é este que ele está falando aqui. É um caminho de alegria, a verdadeira alegria na presença de Deus. E este caminho é um caminho que fala não para o mundo, não para amizades mundanas. O nosso relacionamento com o mundo, nossa amizade com o mundo é uma amizade para eu entregar a palavra de Deus, para eu evangelizar e levar aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a salvação, através, eu sendo usado por meio do Espírito Santo para levar a palavra de Deus ali, né? E aqui nós vemos que o caminho do justo é esse, que fala não para o conselho dos ímpios, fala não para os zombadores, fala não para imitar a conduta dos pecadores, mas busca a sua satisfação e o seu prazer na palavra de Deus. Como está sendo a sua devocional hoje? Como está a sua leitura bíblica, a devocional com seus filhos, com a sua família, a sua vida de oração? Como está a sua busca por Deus, a sua satisfação? O seu prazer de fato está na lei do Senhor, ou você tem buscado prazeres em outras coisas e essas coisas não surtem tanto efeito e você busca mais e mais e mais prazeres no mundo, sendo que o nosso prazer, a nossa satisfação deve estar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, querido, grandemente, e até amanhã.